Nós vamos hoje meditar sobre o personagem da palavra de Deus, Timóteo, e nós vamos fazer uma leitura lá no Novo Testamento, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E Timóteo foi um grande cooperador do apóstolo Paulo. E na segunda carta a Timóteo, nós vamos ler aí do 1 ao 10, e para a nossa meditação, mas o verso 5, né, o que está destacado aqui. Mas nós vamos ler do 1 ao 10, tá? De 1 a 10. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 1 até 10. Diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, misericórdia, a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que eu lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Nunca se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Amém. Pode ser. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre Timóteo, grande cooperador do apóstolo Paulo. Só que Timóteo, irmãos, tem um detalhe da vida dele que o apóstolo Paulo conta na segunda carta a Timóteo 1:5, que nos chama a atenção nesse mês da mulher cristã. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz assim: Eu me lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Timóteo, irmãos, foi um grande cooperador do apóstolo Paulo. Ele dá aqui testemunho disso. Ele escreveu 2 cartas para Timóteo. A primeira carta a Timóteo, né, é uma carta do apóstolo Paulo para ele, e depois a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo é outra carta para Timóteo, endereçada a ele, dando instruções para ele de como ser um servo de Deus, dando instruções para ele de como ser um líder da casa de Deus. E aqui nessa segunda carta, capítulo 1, Paulo diz assim: olha, toda vez que eu lembro de você nas minhas orações, eu agradeço a Deus. Toda vez que eu lembro de você,
Eu agradeço a Deus. Que pessoa boa que você é. Ele fala, eu me lembro das suas lágrimas. Eu lembro que você é um servo de Deus abençoado. Eu lembro que você me ajudou em tudo que eu precisei. E olha, não fique envergonhado porque eu estou preso, não. O Paulo escrevendo essa carta na prisão. Ele dizendo, olha, eu estou preso aqui, mas não fique envergonhado, não. Segue pregando a palavra, falando do evangelho aí, porque essa prisão aqui não é nada. E eles não podem prender o evangelho. Eles prenderam o homem, mas o evangelho eles não conseguem prender. E eu estou aqui firme pregando o evangelho, e você também segue, vai em frente. E aí, no verso 5, ele diz, você é um homem de fé sincera, a mesma fé que eu sei que habitava na sua avó e na sua mãe. Irmãos, o apóstolo Paulo destaca o papel da mãe e da avó de Timóteo nessa vida de fé sincera que ele estava demonstrando agora. Hoje ele é um servo de Deus, um cooperador do apóstolo Paulo, firme. Mas o apóstolo Paulo lembra, essa fé que você tem, primeiro se manifestou lá na sua avó. Primeiro se manifestou lá na sua mãe, e hoje ela está na sua vida, no seu coração. Irmãos, essa eu procurei na internet, né, uma imagem de Timóteo, com a mãe e a avó. Então veio essa imagem aqui, né, uma família bem estruturada financeiramente, né, como eu sempre digo para os irmãos, a gente não é contra, né, a prosperidade, que Deus abençoe que os irmãos prosperem grandemente, não tem nada de errado em ser uma família próspera. Errado é a gente colocar confiança nas riquezas e a gente achar que o dinheiro vai resolver nossa vida. Esse é o erro. Mas ter recursos não é nenhum pecado, nenhum problema. Essa família de Timóteo, irmãos, era uma família estruturada, bem financeiramente. Os comentaristas bíblicos dizem que não era qualquer pessoa naquela cidade que teria a educação que Timóteo teve. E ele, irmãos, tinha um pai grego, um pai de outra nacionalidade, provavelmente que não era convertido, e com isso ele tinha a capacidade de falar mais de uma língua, e com isso ele aprendeu as Sagradas Letras, e ele tinha nessa possibilidade de uma família com mais recursos, dar uma educação melhor para ele. E Timóteo não foi esse grande cooperador do apóstolo Paulo, sob a influência de uma avó, sob a influência de uma mãe, que eram cristãs, que eram pessoas de fé, que eram pessoas que tinham reconhecido, depois da fé judaica, a conversão para o cristianismo, conheceram a Cristo, se converteram firmemente ali e tiveram essa forte influência familiar colocada na vida de Timóteo. E, irmãos, nós nos aproximando aí dos 40 anos da Igreja de Deus no Brasil, o que a gente vê, irmãos? A gente vê a forte influência familiar na igreja. Nós tivemos lá no concílio nos Estados Unidos, e uma das fotos aqui que está aí na revista, né, a gente vê ali um momento de louvor, toda a família Boone, né, o sobrenome deles é B-O-O-N-E, Boone. Essa família, irmãos, está lá o pai, que é obreiro, a mãe no piano, duas filhas cantando e um filho no violão. A família inteira, a foto está lá da família inteira louvando lá. Que é o irmão do Steve Boone, né, que é aquele outro pastor que fez essas lições que nós estamos usando agora aí sobre casamento. Então, um irmão é pastor, o outro é obreiro da igreja, os pais estavam lá, os pais já com bastante idade mesmo, acho que deve ter mais de 90 anos. E a gente viu ali, irmãos, aquela família
né, servir a Deus. Uma das famílias lá, né, além de muitas outras lá, que a gente sabe que vem de muitos anos a presença daquela família na igreja. Irmãos, aqui em Rio Preto, nos quase 40 anos da Igreja de Deus em Rio Preto, mais de 30 anos, inclusive achou, Ana Maria, o arquiteto, ele foi procurar os papéis da construção aqui, da obra, e não achou na prefeitura, não tinha nada, tal, então ele fez uma planta nova, então podíamos ter que montar a planta nova aqui do prédio, tal, ele teve que subir ali, pediu tudo, para fazer uma planta nova, porque não tinha achado a planta. Quarta-feira agora ele veio aqui e trouxe a planta, a prefeitura achou a planta. De 1999, né, deixa eu só pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui agora, de 1999, e está lá a assinatura do Luiz, né, no alvará de construção desse prédio aqui. Deixa eu ver qual vai ter. Aqui, achei. Aí ele colocou aqui, né, o alvará de construção nosso, 15 de outubro de 1999, né, foi emitido aqui o alvará para construir esse prédio que nós estamos aqui hoje, e está lá a assinatura, né, das pessoas, do dinheiro, de quem foi que fez a obra, e a assinatura do Luiz, também colocada ali, eu até achei engraçado o documento, da documentação, de tudo que precisava, né? Do terreno, das coisas todas. Irmãos, então, aí a gente tem, e depois, né, eu até procurei ver se tinha alguma coisa também do irmão Antônio, não tinha, né, não tem essa assinatura dele. E aí, irmãos, a gente vê assim, aquela família, o irmão Geraldo, né, o irmão Dário sempre fala, o tio Geraldo, o tio G, né, que foi lá no João Paulo, desde antes desse prédio aqui, ele já era membro da igreja. Então, a gente sabe da irmã Esmeralda, tanto que orou, que pediu a Deus, né, para abençoar. Então, essa família, irmãos, essa família que tinha o irmão Geraldo, que tinha a irmã Davina, que tinha a irmã Esmeralda, que tinha a irmã Divina, né, Guarani, 4 irmãos, né, na fé, levando o evangelho, e hoje a gente vê os filhos deles, né, aqui na igreja, os netos deles na igreja, e a gente vê, irmãos, a força, a influência familiar, irmãos, de uma família que falou do evangelho, irmão, que falou dos princípios do evangelho, que falou, irmãos, né, olha, é para ser assim. E aí aqui, né, nós temos lá o Luiz, aí a minha mãe, o meu pai, né, que eram sogros do Luiz, aí o Luiz e a Ana Maria, aí depois nós tivemos aqui o Paulo, hoje está se dirigindo o Paulo ali na escola bíblica. Irmãos, é uma família, a força da família, a influência familiar, né, para a gente ver, levando adiante, irmãos, essa fé, né, de colocar a fé no coração dessas crianças, de falar do Evangelho, de levar, irmãos, esse conceito, olha, a guarda do sábado, de falar do batismo em nome de Jesus, de mostrar a importância disso. E lá com Timóteo, irmãos, essa influência familiar veio da avó e da mãe, porque o pai dele mesmo, provavelmente, o que as pessoas, os comentaristas da Bíblia falam, né, sabe-se que ele era pai grego, né, Atos 16, verso 1, se os irmãos quiserem conferir lá, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 1, ele vai falar, Atos foi escrito por, não é o apóstolo Paulo, né, Lucas que escreveu. Então ele diz, obrigado, Lucas, aí ele diz assim, ó, Paulo chegou na cidade de Derbe, 16:1, e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Então, assim, irmãos, ele tinha essa influência cristã de conversão e de fé
por influência da avó e da mãe. Não era o pai. O pai era estrangeiro, o pai talvez não fosse convertido. Os comentaristas dizem que, como ele não é mencionado, como não se diz nada a respeito dele ser uma pessoa que se converteu ao judaísmo nem ao cristianismo, ele provavelmente era alguém que não era convertido. Mas a mãe dele, casada com esse homem que era grego, não se abalou de nenhuma forma com isso, seguiu casada com ele, tinha uma vida de casal normal com essa pessoa e nem por isso deixou de falar do Evangelho e da graça de Deus para o filho de homem. E aí, irmãos, a gente vê o apóstolo Paulo destacando a avó e a mãe, não foi o pai. A avó e a mãe que trabalharam fortemente na vida desse rapaz, dessa criança que era o Timóteo, para que ele conhecesse a fé cristã. Foi por influência da avó e da mãe que ele, então, se torna um cristão. Quando chega lá, ele já era um cristão. A Bíblia está falando aqui em Atos 16. O apóstolo Paulo chega lá e já conhece alguém que é convertido. Timóteo já era convertido. Quem que falou para Timóteo? Quem que pregou para Timóteo? Quem que fez de Timóteo um homem cristão? A avó e a mãe. A fé dessas duas mulheres, trabalhando na vida de Timóteo, para que ele fosse alguém já cristão e que pudesse ser um suporte, um apoio ali para o apóstolo Paulo. Então ele fala, no 2 Timóteo 1,5, ele fala assim, ó, a avó era crente de uma fé sincera, na Bíblia tradicional fala uma fé não fingida. Irmãos, e isso é uma importância, irmão, muito grande para nós, a prática de uma fé não fingida, a prática de uma fé sincera, irmãos, porque é impossível esconder, irmãos, quem nós realmente somos da nossa família. Porque assim, irmãos, você passa por uma situação, irmãos, que às vezes você consegue se conter e não demonstrar o que você realmente pensa ou aquilo que você realmente está sentindo. Então você vai lá no comércio, a pessoa te trata, fala mal de você, trata mal você, num restaurante, você engole aquilo ali, um atravessado, né? No mercado, no comércio qualquer, um vendedor te atende mal na loja, você engole aquilo ali atravessado e tal, até tenta ser educado ali com aquela pessoa, mas na hora que sai da loja, você entra no carro, vai embora, aí geralmente a gente desabafa, né? Você fala, ó, mas você viu que aquela petulância daquela pessoa ali, né? E essa semana a gente riu, né? Que eu parei no posto aqui. Esse posto que tem embaixo aqui, tem que ser de posto na bebida, né? E se for combustível era bom, então nós estávamos chegando na igreja, eu parei ali. Aí desci as petistas, duas mulheres petistas conversando, né? E elas falando não sei o quê, de não sei quem, papapá, conversando. Aí você não acha, moço? Vai lá, né? Rio com elas. Entrei no carro, a Ana falou, olha, eu vim num posto, né? Ninguém me fala nada aqui, né? Ninguém me pergunta nada, ninguém me fala nada, só você sair, aí você sai sorrindo com esse conversício. Pô, o que elas estavam falando com você lá? Aí a gente começou ali, né? Ela falou, eu venho aqui, ninguém mostra os dentes para mim, né? Então, assim, irmão, aquilo que você está sentindo, que você está passando, você está, com as pessoas de fora, a gente está tudo bem, né? Você passa batido. Mas quando a gente está na nossa intimidade, irmão, a gente diz o que a gente pensa, a gente diz o que a gente sentiu, a gente relaxa, irmão, e fala aquilo que realmente é. E aí está, irmão, um grande problema quando o assunto é fé. Porque, irmãos, se a gente tiver uma fé fingida, uma fé que não é sincera, a família vai saber. Entende? Se a nossa fé não for sincera, a família vai saber. Uma hora ou outra você pode esconder do mundo,
para todo mundo ser cristão, você vem na igreja, o negócio funciona. Mas a família, irmãos, não tem como esconder. A família vai saber que a tua fé não é sincera. E às vezes, irmão, a gente ri muito, né? Eu estou falando esse exemplar, que é um negócio recente, né? Ela brincou, eu venho aqui, ninguém mostra tempo para mim. Mas tem um outro exemplo que é muito divertido, os irmãos devem ter visto na internet, é um vídeo antigo, né? Há muitos anos que eu vi, os irmãos devem ter visto. Uma senhora gravando um áudio, um vídeo, alguma coisa assim, falando da paciência. E o menino começa a chamar ela. E ela está falando ali, né, irmãos, porque nós precisamos ter paciência, porque o Senhor falou e leu o versículo e tal. E o menino, mãe, olha assim. Mas daqui a pouco ela dá uma. Acabou a paciência. Menino, assustei, me dá um derro, que esse menino teve desespero. E aí todo mundo dá risada, né? Porque ela estava ali tentando falar para ter paciência, mas o menino não contribuiu com a mensagem, né? Também. Né? Na rádio, mais ou menos assim também desse jeito. Tá numa boa ali, mas de repente ele estoura. Estou fechado no trânsito e já perde assim. Já não dá conta de manter, né? Então, irmãos, isso é muito sério, assim, se a gente pensar que na fé, irmãos, a família vai saber. A família vai saber. Se for uma fé fingida, uma fé não sincera, como está colocado aqui, a família vai saber, irmão. Se você na igreja fala, irmão, nós temos que ter paciência, e entrar no carro, você dá os berros, os meninos não adianta. Não adianta. Os meninos estão sabendo. Eles estão vendo. E aí, irmãos, a gente tem essa dificuldade. O Timóteo, Paulo, o que ele está dizendo para Timóteo? Eu sei que a sua avó era uma mulher de fé sincera, não fingida. E por que eu sei isso? Porque ela influenciou a sua mãe. E aí, irmãos, ele segue falando, olha, a sua avó era uma pessoa com uma fé sincera, não fingida, e ela soube transmitir para a filha a fé cristã. Irmãos, a gente fica imaginando os desafios, irmão, de criar uma moça, de criar uma menina, né? Nós não tivemos essa experiência, em casa lá só menino, né? Mas criar uma menina, irmãos, também tem seu desafio, não é fácil, irmão, no caminho de Deus, para falar do Evangelho. E no fim, irmão, essa menina acabou casando com uma pessoa que não era crente, que o pai de Timóteo era uma pessoa que não era cristã. Quem sabe se isso não foi uma dificuldade ali para a noite. Ah, minha filha, olha esse rapaz, ele não é crente, ele não é cristão. E aí, irmãos, mas mãe, eu gosto dele, eu vou casar com ele. E aí casou com essa pessoa, mas ela falou, minha filha, mas agora você fala de Deus para ele, leva o evangelho para ele, para o seu marido, e quando nasceu Timóteo, ó minha filha, você precisa falar de Deus para Timóteo, o seu menino. Né? E foi, irmão, certamente um desafio para essa avó, para a Loide. Ela teve uma fé sincera, transmitiu para a filha talvez teve seus momentos ali, uma situação ou outra, mas ela ficou firme no Evangelho, irmãos. E depois transmitiu essa fé para a filha, que era a Eunice, e a Eunice falou ali com o Timóteo, travou, ficou firme com ele. Chegou a vez dela, agora era a mãe, que tinha uma fé sincera, não fingida, era a vez dela passar para o filho, Timóteo. E o Timóteo, ele poderia perceber que a mãe era uma fé fingida, ela só estava falando aquilo porque a mãe dela, a avó, ficava no pé, mas não. Ele percebeu que tanto a avó tinha uma fé sincera, quando a mãe tinha uma fé sincera, e as duas falavam o Evangelho para ele. E Timóteo, quando Paulo chegou lá naquela cidade, ele já era um cristão, ele já tinha uma formação familiar cristã, ele já estava lá pronto, irmão, para ser um grande colaborador de Paulo. Pela influência familiar, pela influência, irmão, dessas duas mulheres, irmão, no tempo em que a mulher não tinha muito voz, a mulher não tinha muita
né, participação, o cristianismo que fez essa quebra aí de paradigma, colocando a mulher em um patamar muito mais elevado, mas elas ali, irmão, toda aquela sociedade trabalhando contra e elas ensinando Timóteo como que deveria ser. Falando para ele, seja homem, seja crente, seja um homem de Deus, aceita, olha, isso aqui, nós estamos criados na fé judaica, mas chegou o Cristo, Jesus Cristo é o Salvador, Ele que é o Messias que nós estávamos esperando, Ele morreu e ressuscitou lá em Jerusalém. Olha, meu filho, é isso aqui. Porque eles moravam longe, o pai dele era grego, e elas ensinando para ele. Irmãos, muitas vezes a gente subestima, irmãos, essa influência que a gente pode exercer. Hoje a Ana Maria está aqui com os netinhos, trouxe as netinhas para ouvir a palavra, a mensagem de Deus. Estão lá na escolinha. Irmãos, não despreze essa influência, irmãos. Se puder falar do Evangelho, se puder falar de Deus para elas, é bênção, irmãos. O Rodário está aqui com os netinhos. Tem que falar, então os pais aí também, que têm a responsabilidade de educar, mas o senhor como avô também de falar do Evangelho, de chamar para a oração, de mostrar para eles que é uma fé sincera, não fingida. Na hora que surgir uma dificuldade, ó meu filho, vamos orar, nós confiamos em Deus. Ó meu netinho, minha netinha, vamos orar, nós confiamos em Deus. E eu acho muito interessante, irmãos, assim, aqui também tem Deuteronômio 6, 4, lá que ele fala assim, quando os seus filhos perguntarem, vocês vão falar para eles andando no caminho, vão fazer, mas, irmão, muitas vezes o filho não pergunta. E eu li um livro, irmãos, muito bom, se nós tiverem poder ler um dia, chama do Gary Smalley, chama A Chave do Coração dos Seus Filhos. Ele fala, irmãos, que a gente tem que aguçar a curiosidade dos filhos. Então, ele disse que a filha estava lendo, ele estava viajando com ela estava lendo um livro de, tipo assim, de contos de fada, e a princesa achou o príncipe encantado, tal. Aí ele estava viajando, ela lendo lá, né, ela comentou a história com ele, aí ele falou assim, ó, minha filha, tem um jeito de você achar o príncipe, você sabia que tem um jeito de você também achar o teu príncipe encantado? Aí a menina falou assim, mas como, pai? Ele falou assim, ó, essa hora que ela perguntou, é a hora que você vai falar e vai ter influência, vai ter força. Aí ele chama isso aí de princípio do sal. Ele fala, olha, ninguém quer tomar um copo d'água. Você precisa dar sal para ela sentir sede e beber água. Então você tem que dar o sal. Ele falou, você tem que fazer perguntas que aguçam a curiosidade dela. Ela estava lendo um livro sobre a princesa, sobre o príncipe encantado, sobre tal. Eu falei para ela, olha, a menina bem jovem, acho que devia ter 10 anos, ele falou, olha, tem um jeito de você achar o teu príncipe encantado. Aí ela falou, mas como assim, pai? Como que tem um jeito? Aí ele falou, aí eu pude falar a palavra de Deus, aí eu pude falar que dos pais vem a herança, mas do Senhor vem a esposa prudente. Eu pude falar para ela que tudo que a Bíblia diz, que é possível você encontrar uma pessoa, alguém que seja o seu companheiro, uma coisa, mas ela me perguntando, como assim, pai? É a hora de falar. Porque é a hora que ela aguçou a curiosidade, a hora que ela quis ouvir sobre aquilo ali. E a Bíblia diz que a gente tem que falar em todo tempo, andando pelo caminho, sentado, em todo momento que a gente tiver a oportunidade de a gente falar. E nesse momento que a criança tem a curiosidade de perguntar, é a hora que você vai ter força para realmente influenciar o pensamento dela. E, irmãos, a Bíblia diz que nós criamos filhos para o Senhor. Que os filhos são, Deus nos dá essa oportunidade de criar os filhos para que eles sejam criados para o Senhor. E a Lloyd e a Eunice fizeram esse trabalho, mas até para a gente assim, é bem forte essas duas aqui, né? Porque a Lloyd é uma tia minha, e a Eunice é minha mãe, esses dois nomes, né? Lloyd e Eunice, que eram avó e mãe de Timóteo, para a gente é minha mãe e a minha tia, né? Que foi esses nomes que escolheram para ela, né? As duas irmãs mais novas aí dos meus avós. E, irmãos, Lloyd e Eunice souberam aproveitar a oportunidade que tiveram para falar de Deus na vida de Timóteo. E nós, irmãos, precisamos exercer essa fé sincera para fazer o mesmo, irmãos. E transmitir para a outra geração, irmãos, essa palavra que preparou Timóteo para uma carreira ministerial, irmãos.
Aí mesmo, em 2 Timóteo 3,15, 2 Timóteo 3,15, ele diz assim, ó, o apóstolo Paulo falando, né, para Timóteo. Vamos ler o 14 também. 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Verso 15. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Irmãos, ele está dizendo aqui, você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Sagradas Escrituras. Irmãos, quem que desde menino ensinou para Timóteo as Sagradas Escrituras? A mãe e a avó. Quando ele era menino, não estava lá o apóstolo Paulo. Quando ele era menino, irmão, não estava lá nenhum dos apóstolos para falar para ele do Evangelho. Ele morava longe de Jerusalém. Quando ele era menino, irmãos, quem ensinou para ele as Sagradas Escrituras foram a avó Dorite e a mãe Eunice. Elas ensinaram as Sagradas Escrituras para Timóteo, que fizeram dele um grande homem de Deus, um grande cooperador, um homem da carreira ministerial, juntamente com o apóstolo Paulo. Irmão, muitas vezes a gente despreza essa nossa influência, irmãos, e despreza aquilo que nós podemos fazer, irmão, a favor do Evangelho, nas próximas gerações, irmão. Tem coisa, irmão, que a gente não consegue fazer no período da nossa vida, irmãos. Tem coisa, irmãos, que às vezes aqui os irmãos, né, tiveram a oportunidade de ter esse templo, né, de construir aqui o templo que nós estamos hoje aqui, é a nossa vez de cuidar, de fazer, caminhar essa porta aberta aqui para o Evangelho. Mas, irmãos, os irmãos lá do passado fizeram o trabalho de ensinar a nós, irmãos. O meu avô foi crente, um servo de Deus, mas nunca teve a oportunidade de congregar numa igreja aqui em São José do Rio Preto. O meu tio Gessé foi crente, serviu a Deus, grande guardador do sábado, mas não teve a oportunidade, irmão, de congregar numa igreja aqui em Rio Preto. Foi a terceira geração, praticamente, irmão, que teve a oportunidade de ter um tempo, de ter um lugar para congregar. E talvez, irmão, seja a próxima geração depois de nós que vai ter, irmão, a oportunidade de fazer algo diferente que nós não fizemos, que vai ter uma grande igreja de Deus em Rio Preto, não sei, que vai ser um missionário que vai para outro país pregar o Evangelho. Eu não sei, irmãos, mas nós talvez estejamos aqui construindo a base, porque Loide, ela não fez um trabalho de pregação, de evangelismo, de missionário, de abrir novas congregações, irmão. Ela só ensinou a filha. Foi isso que ela fez pelo Evangelho. Ela ensinou a filha. E a filha, Eunice, não fez um grande trabalho evangelístico, de abrir várias congregações, de ser uma grande missionária, mas ela ensinou Timóteo. E um dia, irmãos, Timóteo conheceu Paulo, e foi esse homem que abriu várias congregações, que era responsável por várias igrejas, e que foi uma referência do Evangelho, e que 2.000 anos depois nós estamos aqui lendo sobre ele. O impacto dele no Evangelho foi muito grande. Mas a Loide, irmão, ela não viu nada, ela só ensinou a Eunice. A Eunice, irmão, não viu muita coisa, ela só ensinou o Timóteo. E é esse, irmão, talvez um trabalho que a gente negligencia, a gente não pensa nisso, irmão. É um grande trabalho, irmãos, nós falarmos do Evangelho para as crianças, irmão. É um grande trabalho, irmãos, nós falarmos com nossos filhos, irmão. Você levantar cedo e orar para os seus meninos sair da escola. Você, irmão, orar na sexta-feira, receber o pôr do sol. Você, irmão, com as suas crianças, você levantar de madrugada e ir lá orar por eles, pôr a mão lá no seu filho, orar por ele, pela sua filha, põe a mão na cabeça dela, pede a Deus. A filha pequenininha ainda, você já está pedindo, Senhor, envia um bom rapaz para ser o marido dela no futuro. O seu menino, Senhor, envia uma boa moça para ser uma boa esposa para ele no futuro. Dá uma boa profissão para ele, ajuda ele a ser um homem digno, que contribui para a sociedade. Então, ora lá, levanta de madrugada, ora pelo seu filho.
Irmão, mostra essa fé não fingida, essa fé genuína, irmãos, sincera, em casa. Talvez não é na nossa geração, mas talvez esse filho pequenininho amanhã vai ser um grande missionário, essa mulher vai ser uma grande mulher de Deus amanhã, mas nós precisamos, irmão, fazer o nosso trabalho familiar, essa base, porque Timóteo estava preparado já para uma carreira ministerial. E quem preparou ele, irmão, foi a mãe e a avó. Desde menino, ele já conhecia a Sagrada Escritura. Então, está lá, Timóteo 3,15, né? Nós já lemos, desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, pode levar a sabedoria, leva a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Ele já sabia isso, irmão. E quem deu foi a família, irmãos. E aqui no caso dele, especificamente, a mãe e a avó. Irmãos, o testemunho de uma fé sincera atravessa gerações. Timóteo é a prova disso. A fé da avó chegou até a mãe, a fé que a mãe praticava, sincera, chegou até Timóteo, e Timóteo foi o grande homem de Deus, o operador do apóstolo Paulo. Atravessou gerações, irmão. Essa fé sincera, esse testemunho que essas duas mulheres deram para criar um menino no temor de Deus, no caminho do Senhor. E aqui, irmãos, já indo para o encerramento da nossa mensagem, um alerta, irmãos, porque a fé fingida, irmãos, é um veneno espiritual para a família, irmãos. Como que é triste, irmão, a gente vê uma pessoa, irmão, que decepciona, uma pessoa, irmãos, que se decepcionou com a fé. É muito triste, irmão, quando a gente fala assim, olha, algumas oportunidades que a gente teve assim, convivência com essas pessoas, a pessoa fala assim, rapaz, eu tinha um parente da minha mãe, ou meu pai, alguém, não sei, era tão crente, lá no fim, rapaz, deu em nada, saiu, largou tudo, ou tinha um negócio escondido, uma vida dupla, e aquilo, irmão, destrói aquela referência que a pessoa tinha. A pessoa tem que se guiar por Cristo, a referência é Cristo, mas, irmão, a gente às vezes está ligado numa pessoa achando que ela tem uma fé sincera, e quando você descobre que aquela fé não era sincera, irmão, aquilo atrapalha a gente. É duro. É uma coisa difícil. E a gente tem que lutar para isso não acontecer, irmão. Se às vezes a gente vê falsidade, né? A gente fala uma coisa, está convivendo bem com a pessoa, está falando ali, está convivendo com o vizinho. Agora chega em casa e fala, esse vizinho é um tonto, não sei o que e tal. Irmãos, isso afeta a criança. E se for no ambiente da fé da igreja, irmão, é muito pior. Afeta a fé que ela tem. Então a gente, irmão, tem que ter sempre respeito ali, tem que ter sempre o temor de Deus, irmão. A gente tem que ter sempre essa firmeza, ter uma conduta única, para que a gente, irmão, não venha atrapalhar a fé dos nossos filhos, atrapalhar a fé das pessoas que convivem conosco. Eu já falei várias vezes para os irmãos aqui, né, que o meu irmão, né, as pessoas convidam ele para ir à igreja, é político, está sempre convidando ele para ir nessa igreja, para ir aqui, para ir ali, as pessoas falam, não, fica aqui, fica conosco, batiza aqui, ele fala assim, olha, o dia que eu for para uma igreja, eu vou para a igreja da minha mãe. Né? E é um negócio interessante, né, irmão? Ele tem essa referência, irmão, referência da mãe, né? E ele não é de ir na igreja, não é de ter ele mexendo com oração, com nada, né? Não é o dia a dia dele ser religioso, né? Mas no dia que nós estivemos lá visitando a minha mãe no hospital, ele foi lá, aí ele falou, mãe, vamos fazer uma oração? Vamos? Aí ele falou assim, Deus, eu sei que eu não ando muito direito, não, mas a minha mãe, Deus, ela é uma bênção, ela anda direito. O senhor, não é porque sou eu que estou fazendo, não, porque eu estou meio errado, mas o senhor abençoa a minha mãe. Então a gente vê assim, irmão, aquela semente, irmão, está lá. Aquela semente está lá. E ele fala, não, se um dia for para eu ser crente, eu não sou crente, não deixa eu crente. Eu disse, se um dia eu for, eu vou para a igreja da minha mãe. Irmãos, aquela semente está plantada lá no coração. Está viva lá, irmãos. Atravessa gerações. Então, a fé sincera atravessa gerações. E a gente precisa pensar nisso, irmão. Orar pelos filhos, irmão. Dar exemplo de fé para os filhos, irmão. Saber que existe um discipulado familiar, irmão. Não é só discipulado. Meu irmão pediu estudo, uma pessoa, um estranho, eu vou lá dar estudo para ele. É uma coisa, irmão, é importante. Mas ter um discipulado dentro de casa.
casa, tem que dar estudo para o filho também, tem que falar em casa, tem que fazer oração em casa, tem que ter um momento para a gente fazer isso. E não é fácil, não, porque em casa, irmão, a gente, hoje eu estou cansado, hoje eu estou... Não, a gente não tem como esconder quem a gente é. Então, você tem que ter essa fé sincera para que ela se manifeste e consiga, irmão, atravessar gerações, como aconteceu, irmão, no caso de Timóteo. E hoje o conselho é o seguinte: ora pelos filhos, irmão. Seja exemplo de fé, faz esse discipulado familiar, irmão, seja firme, né, para mostrar ali que, né, o quanto você está comprometido, irmão, né, de fazer esse evangelho caminhar dentro da sua família, irmão. Que a luz do evangelho, na vida de noite, eu disse, né, que brilhou em várias igrejas através de Timóteo, que seja assim conosco também, irmão. Que a luz do evangelho, brilhando em nós, irmão, possa continuar brilhando na vida dos nossos filhos, irmão, quem sabe, na vida dos nossos netos, quem sabe, irmãos, nós possamos também, com a graça de Deus, irmão, fazer com que a fé que habita em nós possa também atravessar gerações, seguindo esse exemplo da noite e da Eunice aqui, como elas fizeram lá também. Vamos orar, irmãos, vamos pedir para Deus abençoar a nossa vida de fé, todas as mulheres da casa de Deus, irmão, para nós sermos, né, exemplo de fé sincera. Vamos orar. Santo Deus e nosso Pai, oramos a Ti agradecidos pelas Tuas bênçãos, oramos a Ti agradecidos por mais um sábado na Tua casa, oramos, meu Deus, agradecidos pela Tua palavra, meu Deus, as Escrituras sagradas, meu Pai, que foram preservadas ao longo da história, meu Deus, para trazer para nós hoje esse exemplo de fé sincera, não fingida, de Loide e de Eunice, meu Pai, que fizeram, Pai, um trabalho maravilhoso na vida de Timóteo, fizeram ali, meu Deus, um trabalho, meu Deus, de evangelismo, de discipulado, mostrando, meu Deus, as sagradas Escrituras, mostrando, ó Deus, a fé no Messias, mostrando para Timóteo, ó Deus, o caminho a seguir, ó Deus, que fez dele, ó Pai, um grande cooperador, um grande homem de Deus, um pastor, ó Deus, responsável por várias congregações, um homem, meu Deus, que na juventude ainda, sendo jovem, se dispôs, ó Pai, a pregar o Evangelho, a apoiar o ministério do apóstolo Paulo, com base, ó Deus, na instrução que recebeu da avó e da mãe, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse exemplo que vem das Escrituras, que chegou até nós, e queremos te pedir, ó Pai, para que nós aqui também, ó Pai, possamos seguir esse exemplo, ó Deus. Nós somos gratos por aqueles que vieram antes de nós, nossos avós, nossos pais, ó Deus, um pai, uma mãe, uma avó, ó Deus, que pregou o Evangelho, que falou para nós das Escrituras, que nos colocou, ó Pai, para orar, para conhecer, ó Deus, mais da Tua Palavra, que nos ajudou, que nos ensinou, ó Deus, a fazer oração, a agradecer pelo alimento, a orar antes de dormir, que nos ensinou, ó Deus, as doutrinas da Palavra de Deus, a guarda dos mandamentos, a salvação em Cristo Jesus, o batismo. Senhor, muito obrigado, Pai, por essas mulheres que nos trouxeram, a Deus, a compreensão da palavra, a pregação da palavra. Nós somos gratos pelos pastores, por todos que nos trouxeram ensino, nossos pais, mas nós hoje queremos destacar, ó Deus, o papel da mãe, como aquela, meu Deus, que está mais próxima, aquela que pode, meu Deus, influenciar fortemente no dia a dia de uma criança, ó Pai, e te pedir que o Senhor abençoe, Deus, as mães e as avós, hoje aqui na nossa igreja de Rio Preto, e em todo lugar, meu Deus, onde os teus servos se reúnam, onde estiver o teu povo, que o Senhor abençoe, meu Deus, para que as avós sejam, meu Deus, exemplo de fé sincera, que possam falar do Evangelho aos seus filhos e netos, que as mães, meu Deus, sejam também firmes, meu Deus, do Evangelho, para buscar o Senhor de coração, para falar do Evangelho em casa, meu Deus, para serem evangelistas, ó Pai, missionárias dentro do lar, meu Deus, falando do Evangelho a seus filhos, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor há de nos dar condições, ó Pai, para que uma outra geração, meu Deus, também venha fiel a Ti, que ama o Senhor, que ama os Teus caminhos, que pratica a Tua palavra, que essa nova geração, nossos filhos, nossos netos, meu Deus, ainda jovens, ainda crianças hoje, possam crescer, meu Deus, com a semente do Evangelho plantada nos seus corações, possam ser homens e mulheres de Deus no futuro, possam, meu Deus, também transmitir a palavra de Deus aos seus filhos e netos,
que nós possamos ver, meu Deus, essas gerações seguindo em frente, meu Deus, falando aquilo que deve ser dito, pregando aquilo que deve ser pregado, vivendo uma fé sincera, meu Deus, de dedicação ao Senhor, uma vida que te agrada e uma vida, Pai, que nos leve à vida eterna, Pai, que nos leve, a Deus, a desfrutar do reino com o teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, nós oramos hoje em favor de todo o teu povo, em favor de todas as mulheres da tua casa, pedindo a tua bênção, Pai, que elas sejam evangelistas, que elas preguem o evangelho dentro dos seus lares, exercendo uma fé sincera, ganhando aqueles que ainda não te conhecem pelo seu exemplo, talvez até sem palavras, pelas suas atitudes, mas que o Senhor abençoe grandemente, meu Deus, as mulheres da tua casa, com a bênção, meu Deus, de uma fé sincera, é o que nós te pedimos hoje, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Chegamos aí ao final de mais um culto. E nós vamos despedir com a bênção. Então, chegamos aí ao final e vamos despedir com a bênção em nome de Jesus, que diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Então está encerrado o nosso culto em nome do Senhor Jesus. Que a paz seja com você.